Sejam todos muito bem-vindos. Gostaria de agradecer a presença de vocês hoje. Eu sou o Ivan Barbosa, sou sócio do Ártica e gestor do nosso fundo de ações, chamado Ártica Long Term. Esse veículo opera desde 2013. Nós fechamos no ano passado 9 anos e 2 meses de investimentos em bolsa e temos um retorno médio de 32,5% nesse período. Essas lives que nós temos feito mensalmente sobre os temas das nossas cartas de gestão. Toda primeira segunda-feira do mês nós publicamos uma nova carta e na quarta-feira em seguida nós fazemos essa live. Ontem, como foi feriado, nós atrasamos um dia, mas em regime excepcional. Geralmente nós faremos elas quartas-feiras às 7 da noite. E o tema que nós escolhemos para a carta desse mês foi uma coisa que todo mundo com certeza já observou, né? Que a bolsa ela oscila bastante e às vezes não tem nenhum grande evento que justifica a bolsa de um mês para o outro saltar ali 10, 15%. E isso tem uma série de visões diferentes de por que acontece, né? Mas o comportamento ele é tão icônico que tem uma parábola bastante antiga de um investidor chamado Benjamin Graham. Para quem não conhece, ele é o mentor intelectual do Warren Buffett. Ele publicou muitas décadas atrás um livro chamado Investidor Inteligente. E nesse livro ele conta a parábola do Mr. Market. Ele fala para você enxergar o mercado como se ele fosse uma personalidade bastante emocional, meio maluca, que na maior parte do tempo se comporta de maneira racional, mas de vez em quando ele acorda com um humor esquisito e começa a comprar ou vender coisas a preços irrazoáveis. E existe uma resistência muito grande a você olhar para o mercado e julgar que ele é irracional de fato, né? Essa parábola do Mr. Market ela é simples, mas é difícil você admitir ela por completo e tratar desse jeito como se fosse um delírio coletivo. Grande parte dessa resistência, uma teoria que agora ela já está um pouco menos defendida do que já foi no passado, mas de que o mercado ele tem tanta gente ultra qualificada, com dedicação de tempo integral, tem tantos profissionais bons de investimento olhando esse mercado, que ele tende a convergir para um preço eficiente, a teoria dos mercados eficientes. Né? Porque faz sentido, assim, é intuitivo você falar assim, poxa, se as nossas pessoas, não sei se as mais hábeis, mas certamente hábeis, muito bem formadas, com uma dedicação extrema, estão em cima de qualquer informação que sai na mídia e incorporando essas informações nas avaliações, como é que essas avaliações podem ficar tão distorcidas do preço que deveria ser o preço real, tá, de uma oportunidade de investimento? Eu já critiquei essa teoria várias vezes ao longo do tempo, criticarei mais uma vez aqui. Eu falo que no ano passado, aqui no Brasil, a bolsa, na nossa visão, estava cara. A gente falava já um pouco isso lá atrás, agora ficou meio óbvio pelo tanto que caiu. Mas o ponto mais interessante que eu queria frisar é que teve uma série de empresas, não foi um caso isolado, foi um bloco de empresas que perdeu 60%, 70%, 80% de valor. E a principal justificativa que o mercado assim, deu para isso foi uma mudança macroeconômica, questão de juros, ameaça de inflação e tal. Só que, mesmo com essa mudança de cenário macroeconômico, um ajuste de 80% de valor é um ajuste muito grande. Eu não acho que é justificável pelo tanto pelo tamanho dos problemas que a gente está passando agora, um ajuste desse tamanho. O problema, que me parece que foi o caso aqui, é que os valuations estavam exagerados. O preço do ano passado não era um preço razoável, não foi uma questão só de ambiente macro mudando. Foi um retorno ali à realidade, a hora que o clima macro piorou, as pessoas começaram a fazer conta com mais cuidado e perceber que aquele patamar de valor que estava sendo atribuído a algumas empresas considerava um futuro tão brilhante que chega a ser real. E a correção vem um pouco disso. Mas mesmo você diagnostique que havia esse erro, fica uma questão assim, de, poxa, como é que um público grande de investidores profissionais extremamente qualificados pode cair num erro de precificar 4, 5 vezes mais do que deveria alguns ativos que têm bastante informação disponível, que está todo mundo olhando. Esse que vai ser o tema que eu vou explorar com vocês aqui hoje.
partindo de uma teoria um pouco mais de fundo desse movimento. A gente aqui dá bastante valor para behavior finance, né? A parte comportamental de investimento. E tem um livro que nós já indicamos em uma carta antiga, não me lembro de qual mês, chamado Thinking Fast and Slow, do Daniel Kahneman, que foi um psicólogo que ganhou o Prêmio Nobel de Economia por introduzir essa parte de efeitos psicológicos, né, em decisões de investimento e decisões de negócio em geral. E o jeito que ele explica como é que esses viés acontecem é simples e super interessante de entender. Ele fala que nós temos basicamente dois sistemas de raciocínio diferentes. O sistema 1, que é um sistema intuitivo, heurístico e rápido. Quando você está sob pressão, precisa tomar uma decisão em questão de segundos, né? A sua decisão ele vem desse sistema mais rápido. E tem o sistema 2, que é o que nós entendemos como a nossa racionalidade mesmo, né? Que é o sistema mais lento, que é mais criterioso, que vai seguindo os passos lógicos ali para chegar numa conclusão mais embasada. E todo mundo acadêmico, quando a gente fala que uma pessoa é extremamente qualificada, geralmente a gente está fazendo referência ao sistema 2 dela, falando que a pessoa tem um profundo conhecimento e sabe aplicar esse conhecimento de acordo com métodos muito bem estabelecidos. Mas é muito mais distante, né, você fazer algum julgamento de valor sobre o sistema 1, né, sobre a intuição dessas pessoas. Então, esse público de investidores ultraqualificados quer dizer que eles foram chancelados, que eles têm selos de qualidade no sistema 2. Fizeram excelentes faculdades, passaram em um monte de provas difíceis, têm certificados, mas tudo isso é sistema 2. Não tem nenhuma certificação acadêmica que fale que a intuição da pessoa é boa ou ruim. E o papel dessa intuição não é nem uma questão dela ser boa, né? O que o sistema 2 faz, ele suprime o 1. Ele falou assim, apesar dos meus instintos estarem apontando para determinado lado, a minha análise racional pura e fria é mais criteriosa e lenta e me faz chegar a conclusões diferentes. Então, é uma falha a gente imaginar que porque a pessoa é extremamente erudita ou qualificada, que ela não está sujeita às intuições, né, aos vieses cognitivos que falam que são erros crônicos, que são inseridos pelo sistema 1 no nosso comportamento. Todo mundo está sujeito a esses vieses em maior ou menor grau, né? Cada um tem uma personalidade que faz um dos vieses ser mais graves. Mas o interessante de quanto isso é difícil de eliminar é que o próprio Kahneman, que praticamente passou a vida dele estudando esse tipo de coisa, eu sou uma das maiores autoridades em viés cognitivo no mundo, ele fala que apesar de conhecer toda a teoria por trás, entender todos os mecanismos, ele nunca conseguiu eliminar os seus próprios vieses. O que ele consegue fazer é reconhecer as situações onde ele está tendo um viés, e aí o sistema 2 dele faz alguma coisa para tentar contrabalancear. Mas esse viés, o impulso ali instintivo para fazer determinada coisa, ele está sempre presente. E trazendo um pouco mais para o nosso mundo de investimentos, existe originalmente era uma palestra, mas existe o texto publicado, uma palestra do Charlie Munger, que se chama The Psychology of Human Misjudgment, que é a psicologia do erro de julgamento humano. E o Munger, ele passou boa parte da vida dele, ele fala que ele é um colecionador de razões para as pessoas serem irracionais. Ele conta em várias situações que, já quando novo, ele via as pessoas fazendo bobagem, né, fazendo besteira, e ficava curioso de por que as pessoas, às vezes pessoas inteligentes, cometiam erros que eram tão óbvios, né, olhando de fora e analisando com frieza. E ele foi criando um leque que ele chama de modelos mentais dele, para explicar o que gerava essas falhas de raciocínio, né, que vai pelo mesmo caminho do Kahneman. Ele lista lá uma série de coisas que geram vieses cognitivos e levam as pessoas a cometer esse tipo de erro. E essa palestra dele em particular, eu acho que tem o vídeo disponível na internet, e eu li o texto que está publicado num livro que chama Por Charles Almanek. E ele fala que isso é imprescindível, né, entender esse universo de coisas que geram erros de julgamento para você operar bem no mercado, né, com a intenção de você não fazer parte desses erros coletivos quando eles acontecem. E
Ele traz um exemplo engraçado aqui. Esse aqui eu não descobri diretamente, eu li no texto do Munger, mas ele fala que formigas têm um viés de sempre seguir a formiga que está na frente. Esse é um instinto dela, né, muito simples, mas ela sempre segue a formiga da frente. Isso que forma aquelas longas trilhas de formiga. Tá? É o jeito deles organizarem o trabalho da colônia. Só que isso tem uma situação em que é um instinto problemático. Se a trilha de formiga forma um círculo muito grande, a formiga não percebe que ela está andando em círculo, ela fica sempre seguindo a formiga da frente. E elas ficam andando, 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 nunca chegam a lugar nenhum e andam até morrer. Então, isso é um exemplo meio simplório aqui no caso da formiga, mas como é que esse viés pode levar a consequências muito grandes, né? Mesmo que, na maior parte do tempo, ele seja um instinto útil. Né? E as pessoas também estão sujeitas a vieses assim, até não tão simples quanto o da formiga, até mais simples do que a gente pode imaginar. Tem dois experimentos interessantes que mostram isso de um jeito bastante fácil e rápido. Um deles é um experimento em que colocavam uma pessoa lá, que era o sujeito que ia sofrer o teste, né, num elevador, ele não sabia do teste, e entram nesse elevador uma série de figurantes, só que em vez deles olharem para a porta do elevador, todo mundo vira de costas, fica olhando para a parede, de costas para a porta do elevador. E aí tem as filmagens, lá tem uma série de vídeos no YouTube com esse experimento, né, e a pessoa lá não entende direito o que está acontecendo, mas rapidamente ela acaba virando também. Ela vai virando e, de repente, ela está de costas para a porta do elevador, que não faz sentido nenhum, né, só para ficar de acordo com o resto das pessoas que estão ali em volta. Esse é um exemplo interessante. E um outro foi um teste em que um pesquisador colocou, se não me engano, eram 6 pessoas numa sala, uma pessoa era o sujeito do teste e as outras eram todos figurantes. E ele fazia algumas perguntas ultra simples. Ele colocava uma linha numa tela e do lado tinha outras 3 linhas, que eram, uma delas era igual à primeira e as outras eram claramente diferentes. E perguntava qual linha era do mesmo tamanho que a de referência. E não era um negócio assim difícil de ver. Uma era pequenininha assim, a outra era enorme, a outra era do mesmo tamanho. Só que ele começava a perguntar para as pessoas, para os figurantes. O sujeito do teste era o último que recebia a pergunta. Ia perguntando qual linha é igual à primeira aqui de referência. E em várias situações, todos os atores ali davam a resposta errada. E depois de ver 5 respostas erradas, mesmo a questão sendo extremamente óbvia e simples, 30 e poucos % das pessoas falavam a mesma coisa. Elas iam ali junto com o bando. Né? Falavam que a linha, que era claramente menor ou maior, era igual a outra linha. Isso com exemplos muito simples e muito fáceis de diagnosticar que as pessoas estão erradas. Então, extrapolem isso e imaginem o que pode acontecer em situações onde não é tão óbvio assim, né, o que está acontecendo. Esse viés de você olhar o que as pessoas estão fazendo em volta e copiar o comportamento é chamado de viés de prova social. E ele tem um efeito relevante em mercado de investimentos, porque ele é um viés que pode ganhar um efeito de rede. De certa forma, ele é escalável. Algumas pessoas ali que começam o movimento convencem outras, e quanto mais gente se convence, mais forte é a prova social, e aí esse negócio vai virando uma bola de neve. Tá? Chega um ponto que está todo mundo olhando o que os outros estão fazendo, estão todos indo para o mesmo lado, a pessoa vai também. É um instinto que você busque entender o que os outros estão fazendo, e também, num primeiro momento, que você dê mais confiança para a pessoa que está agindo de maneira mais assertiva. Você vê alguém falando com extrema confiança, com extrema convicção sobre uma tese, tá? É instintivo que você fala assim, pô, normalmente quem está demonstrando essa confiança toda sabe o que está fazendo. Então você assume que aquilo é uma opinião válida. Só que o problema desse viés é que esse selo de falar assim, a pessoa está sendo assertiva, falando com convicção, então eu vou segui-la, é um julgamento puramente da aparência do discurso. Ele não tem nenhum crivo de qualidade, né, no quão bom é o discurso que está sendo feito. E a pessoa ali, o orador autoconfiante, ele pode, de fato, entender do que ele está fazendo e ser uma fonte confiável de informações, mas tem 2 outras situações também. Ele pode ser ingênuo e simplesmente estar mostrando uma convicção enorme por falta de consciência dos riscos que estão envolvidos no que ele está tratando, ou ele pode ser mal intencionado.
Ele pode ter desenhado um discurso propositalmente assertivo para convencer as pessoas a fazer alguma coisa que tem benefício próprio para ele. E uma situação clássica, né, disso acontecer é um influenciador qualquer compra uma ação ilíquida e começa a recomendar essa ação para o público no mercado. Como ela é ilíquida, um volume pequeno de operações muda o preço da ação. Então, o próprio público que ele convenceu que compensava comprar aquela ação naquele momento, faz a ação dele subir. Aí ele vende a ação dele na alta e começa a falar para todo mundo vender. A aparência é que ele previu o movimento, que ele comprou antes de subir e vendeu depois tinha subido e acertou a alta, né? Porque a hora que ele começa lá, vende, o movimento se reverte. E claramente isso não tem nenhum poder preditivo no discurso, né? Uma manipulação de mercado. E aqui também vale um parênteses, que em investimento, né, em tese de investimento em geral, é muito difícil ser completamente assertivo. Porque uma tese ela depende de um conjunto grande de elementos. Parte desses elementos eles são sempre impossíveis de prever. A gente fala que existem dois tipos de incertezas envolvidas numa tese. Tem uma classe de incertezas, que elas são chamadas de epistêmicas, que são as informações possíveis de conhecer, pelo menos em tese. Nem tudo está acessível, mas é uma informação que ela deveria existir e deveria ser precisa. Então, eu eliminá-la é só questão de eu conseguir esse dado, se for possível conseguir esse dado. Mas existem também incertezas aleatórias, que são variáveis que são completamente impossíveis de prever. Então, a única coisa que você sabe sobre elas é que elas são imprevisíveis. Vou dar um exemplo aqui que não é tão diretamente aplicável, mas pela nossa época aqui, a gente está falando de quem vai ganhar a eleição e tal, até é possível fazer inferências de quem vai ganhar essa eleição, mas é muito difícil prever quem que vai ganhar a próxima eleição de candidatos. Então, é um tipo de variável muito complicado de tirar essa incerteza das teses. Essas são as incertezas aleatórias. E como elas existem, a gente nunca vai ter 100% de certeza sobre uma tese. Se a gente fizer todo o nosso trabalho, eliminar todas as incertezas epistêmicas, ainda resta ali uma zona cinzenta que vai ser sempre sujeita a um pouco de sorte ou azar. Então, primeiro ponto aqui é sempre suspeitem de investidores que têm convicção demais, que falam assim, olha, essa tese vai dar certo com certeza. O tipo de convicção que eu acredito que é possível ter é mais no método. O que eu falo aqui, pessoal, é assim, olha, o nosso método ele tem uma alta chance de trazer um bom retorno no longo prazo. Algumas teses a gente vai errar, a maior parte das teses espero que a gente continue acertando, como acertamos no passado, e o conjunto disso produz bons resultados. Mas nunca vou ter certeza absoluta que uma tese em específico vai dar o resultado esperado. Então, eu considero que falar de teses completamente certas, ou colocar uma convicção muito grande que tal ação vai chegar em tal preço, em tal prazo, ou ingenuidade, a pessoa não está ciente ali de toda essa incerteza que ela está lidando, ou é desonestidade intelectual mesmo, igual no exemplo que eu falei de alguém estar tentando manipular o mercado para lucrar com seus próprios trades. E como é que essa dinâmica de prova social ela acontece na prática, Tem um ponto que é muito relevante nesse viés, que ele é mais forte em situações de incerteza ou de estresse. É intuitivo até entender por que incerteza e estresse você olha mais para o lado. Se você não sabe o que fazer, você está meio perdido ali, e não consegue nenhum método bom de concluir o que fazer, você começa a olhar para o lado, ver o que as pessoas estão fazendo, e o primeiro que você vê agindo com muita confiança, você fala, poxa, eu não sei o que fazer aqui, não consigo tomar uma decisão sozinho, vou copiar essa pessoa. E em cenários de crise macroeconômica, o clima é justamente esse. Tem um monte de gente pregando um monte de teses, ninguém sabe para que lado que a coisa vai, começa a ter aquele clima de risco para a economia, risco político, e nesse ambiente que é estresse para quem está investindo, sempre incerteza, você tende a ficar mais sujeito à prova social. Tem um outro viés que eles chamam de doubt avoidance behavior, que você evita o seu estado de dúvida.
A mente humana, no geral, não gosta do estado de dúvida, de não ter a resposta para algo que ela precisa decidir o que fazer. Então, esse viés, ele é no sentido de você forçar uma conclusão, mesmo que não fosse a conclusão que seguiu o método mais criterioso, ou que olhar para o lado e ver o que os outros estão fazendo, você sabe que não é o melhor método, você força a conclusão para você abandonar esse estado de dúvida. Então, nessa situação, surge alguém falando alguma coisa com muita convicção e que parece verossímil, a tendência é que, primeiro, o pessoal ali mais instável psicologicamente ou menos rigoroso do ponto de vista analítico começa a se agarrar a essa tese. Ninguém sabe o que está acontecendo, tem um sujeito ali falando que sabe o que está acontecendo e parece que faz sentido o que ele está falando, as pessoas vão lá e abraçam a tese. Uma vez que ela abraça a tese, geralmente ela começa a defender a tese também. Acredita e começa a falar para todo mundo para ver o que vem de feedback dos outros. E aí começa a aumentar o número de pessoas falando a mesma coisa, e a prova social vai ficando mais forte. Aí vai convencendo cada vez mais gente. Até que o pessoal ali que é mais rigoroso vê tanta gente falando a mesma coisa que o ciclo ele vira um negócio retroalimentado. E cria-se grandes movimentos que às vezes não fazem todo sentido. E lembra do exemplo que eu falei, que 30% das pessoas davam a resposta errada num cenário em que era completamente óbvio ver que era a resposta errada. Nos cenários reais, que esses movimentos grandes são formados, os raciocínios eles não são obviamente errados. Eles costumam ser raciocínios elegantes. Boa parte das teses são baseadas em fatos, em dados reais. Mas aí tem duas fragilidades. A primeira coisa que a gente fala aqui, ela não é intuitiva, mas depois de um tempo pensando, vocês vão achar exemplos aí que comprovam o ponto. Nem tudo que tem coerência lógica, nem tudo que faz sentido, se você aí for raciocinando com os dados que são sendo dados, é verdadeiro. Tem um problema de premissa ali. Você pode estar adotando uma premissa que ela está errada ou uma premissa mal estimada. Se você atribuir, por exemplo, que a chance de ter uma super crise macroeconômica por causa de inflação nos próximos anos é muito maior do que ela é de fato. E só de você errar essa premissa, ou a premissa está errada mesmo, a probabilidade dela acontecer ser muito, muito fora do alvo, a tese toda já fica frágil. Então, esse tipo de tese, que ela é verossímil, mas está exagerada em algum ponto, é que acaba ganhando proporção. E isso que acabam virando os grandes movimentos de mercado. Eu acho que aconteceu um pouco isso aqui no Brasil. Os Estados Unidos, a Europa Ocidental, que não estão acostumados com inflação, principalmente, tomaram um enorme susto com a alta da inflação deles. E a gente aqui, que também teve um problema da inflação, mas começou a tratar dele muito antes e com muito mais experiência. Eu falei em outra situação que é o lado bom de ser brasileiro, a gente já passou muito por esse tipo de situação. Parece que a gente absorveu quase com o mesmo impacto essa história macro. E na nossa visão aqui, o mercado acabou errando para o outro lado. Nós compramos muitas ações esse ano por achar que os ajustes de preços, em vários casos, eles foram exagerados. Então, essa é a dinâmica geral do que prova social causa em mercado. E eu acho que nós temos um agravante desse viés agora nos tempos modernos por causa de internet e rede social. O agravante, primeiro, que o discurso se espalha muito mais rápido, todo mundo tem voz e isso se espalha muito fácil. O segundo é a mecânica que as redes sociais usam para espalhar informação é um negócio muito propenso para criar esse tipo de tendência. Porque o que Facebook, Instagram, Twitter fazem para escolher quais são os posts que eles vão mostrar organicamente para as pessoas? Ele pega ali o post que está tendo melhor aceitação, que tem a maior taxa de likes, compartilhamentos, comentários e tal. Só que, olha a mecânica da coisa, o que leva a pessoa a dar um like no post ou a comentar qualquer coisa ali, em 99% dos casos, não é uma longa análise racional do que está sendo falado. Ela olha aquilo, acha o comentário legal, fala, putz, faz sentido, vai lá, dá um like. Então, isso é o sistema 1 filtrando o conteúdo. O que o sistema 1 acha que faz sentido, vai lá, dá um like. Aí todo mundo começa a dar like, o sistema 1 todo mundo começa a concordar com os mesmos impactos ali, e esse negócio viraliza.
Hoje isso ainda é agravado por uma sofisticação de rede social, que eles não fazem nem a mecânica simples de passar para frente o conteúdo que mais pessoas gostam. Ele te mostra o conteúdo que mais pessoas com perfil parecido com o seu costumam gostar. Então, o conteúdo que você recebe através de rede social, ele já vem enviesado por algo que passa no seu filtro mais fácil. Você já tem uma tendência natural para concordar com aquele negócio. Por isso que a gente entra em rede social agora que está em clima político, né? Parece que todo mundo gosta só do seu candidato, então ninguém gosta do candidato do outro. É que o outro está em outra bolha, né? Está em outro algoritmo ali. Se você tem perfil para votar em um, você vê só as coisas que reforçam esse negócio. Então, eu falei, esse é o ideal para a prova social, né? O primeiro discurso do sujeito lá, ingênuo ou mal intencionado, que monta um negócio elegante, errado, porém elegante, e fala com uma convicção desgraçada, é o discurso que começa a ganhar like. Aí ele começa a ganhar like, começa a ir cada vez mais para cada vez mais gente, aí todo mundo começa a dar like, daí de repente está todo mundo da sua própria rede concordando com aquilo, comentando aquilo, e você fica numa situação que, poxa, é difícil você ir para o lado e falar assim, eu estou certo e todo mundo está errado. Apesar de que é isso que eu vou defender daqui a pouco, né? Então, assim, o fato da gente hoje drenar muita informação de rede social, né, ou de alguma forma ser atingido, né, mesmo quem evita usar redes sociais tradicionais, aí todo mundo usa o WhatsApp, e você recebe um monte de coisa de WhatsApp. Né? Tem um outro viés também que vai nessa direção, que você dá mais atenção para aquilo que está mais disponível. Então, você fica recebendo dezenas de vezes uma notícia sobre a mesma coisa, essa coisa ela tende a ganhar um peso maior nas suas análises por causa da frequência de exposição. Ela pode não ser um fator tão importante, mas se você vê isso no jornal 3 vezes por semana, né, parece que ele tem uma importância maior do que pode ser de fato na tese. Né? Às vezes o impacto não é tão grande. E o que é o lado bom e o lado ruim dessa história toda, né? De existir esse viés de prova social, dele impactar os mercados dessa maneira, e de nós estarmos num ambiente moderno que é mais propício para que esse tipo de tendência se instale em mercado. O lado ruim é que isso prejudica a eficiência de alocação de capital do mercado como um todo. O exemplo mais concreto aqui é que em época que empresa de tecnologia, por exemplo, está em hype, né, todo mundo vai lá e dá dinheiro à vontade para as empresas de tecnologia. Daí passa um tempo, as startups, 90% delas perde dinheiro, quebra e tal, e sobra um pouquinho lá. Se esse hype todo não tivesse acontecido, esse dinheiro que foi perdido pelas startups poderiam ser sido aplicados em outros tipos de atividades econômicas mais rentáveis. Então, esse problema de alocar mal capital acaba diminuindo o que seria a produção econômica numa outra situação. Eu não vejo muito como resolver isso, tá? Eu acho que esse problema ele tende a se agravar ao longo do tempo, né? E é um problema da economia moderna. Mas, pelo menos no nosso caso específico, né, no nosso caso de investidores aqui, tem um lado bom que a criação dessas distorções de visão no mercado são oportunidades de investimento para quem for capaz de não entrar na onda de fazer parte do grande erro coletivo, né, de quem for capaz de ficar de fora dessa tendência. E aí a gente vai para o nosso próximo ponto aqui, que é tudo bem, mas se essa tendência ela é tão impactante, né, tão arraigada na mente humana, você ter esse viés de prova social, o que você pode fazer para evitar entrar nessa onda de erro coletivo? E aqui, acho que tem 3 pontos, né, tentando se manter o mais simples possível aqui no framework, que a gente pode se policiar. O primeiro ponto é que eu acho que investimento é muito um jogo de disciplina. Né? Você tem que ter a disciplina de ser sempre racional, né? De não agir em cima dos seus instintos, de sempre invocar o seu sistema 2 lá do Kahneman e fazer análises criteriosas e diligentes até você chegar numa conclusão que você sabe, né, por que você está fazendo aquilo. O segundo ponto é você ter um rigor metodológico. Tá? Não basta você dar dedicação para a coisa, você tem que operar de maneira controlada. Você tem que aplicar o mesmo método por bastante tempo e ir marcando ali o resultado da aplicação desse método para ver se ele é um bom método ou não.
Investimento é um negócio difícil até de você se treinar, porque às vezes você demora anos para saber se você está certo ou você está errado. E sem esse feedback de deu certo ou deu errado, você não consegue melhorar, você não consegue saber qual é o bom método. A gente aqui, obviamente, não tentamos desenvolver nosso próprio método empiricamente. A gente estudou bastante antes de começar o fundo, e o que a gente fez foi buscar o que os investidores que tinham sido mais bem-sucedidos por um período mais longo de tempo falavam. E um bom tempo a gente absorveu tudo aí que esses investidores falavam e começamos a testar a mesma filosofia aqui, que felizmente deu muito certo. Mas a convicção que esse negócio dá muito certo só vem no tempo, porque existe a situação de você criar uma tese, a tese está correta, tem lá 70% de chance de dar certo, e acaba dando errado, por causa da incerteza aleatória lá, você pode ter feito tudo certo e mesmo assim a tese dá errado, e nesse caso não está correto você alterar o seu método, o método é bom. E tem o caso inverso também, de você ser irresponsável ali na criação de uma tese, fazer um investimento que não deveria ter sido feito, tinha 20% de chance de dar certo, e ele acaba dando certo. Então, além da dificuldade de você ter que passar um período longo de tempo para você colher esse feedback de deu certo, deu errado, você precisa de um conjunto mais ou menos grande de investimentos feitos para começar a depurar o que deu certo pelos motivos certos. Você realmente previu que aquilo ia acontecer e a tese se provou rentável por causa dos motivos que você imaginou. Aqui a gente registra tudo, a tese é essa, ela pode dar certo por causa disso, o que pode fazer a tese dar errado por causa disso, para que seja meio jogada cantada, Não é assim, vou investir porque eu acho que vai ser bom e depois dá dinheiro e fala que estava correto, Tem que ser um pouco mais criterioso do que isso. E o terceiro elemento aqui a gente tem uma postura de, quando a gente vê o mercado fazendo alguma coisa, você vai lá investigar. Você não pode ignorar também, ficar assim, fechar os olhos para o resto do mundo e ignorar o que está acontecendo. Mas a gente vai sempre com o pé atrás. Assim, se nós não sabemos qual foi a análise que um gestor qualquer ou qualquer agente de mercado realizou para chegar numa determinada conclusão, se nós não somos capazes de reconstruir essa análise, a gente ignora a conclusão. Essa é a disciplina de não cair ali no prova social. Pode estar todo mundo, todos os gestores famosos falando a mesma coisa. Se nós não somos capazes aqui dentro de casa de reconstruir a tese dele e concordar com ela, porque às vezes a gente até reconstrói, mas acha que tem alguma coisa errada ali. A gente ignora. Fala assim, isso não vale para a nossa análise. Eu não posso colocar lá um dos componentes do que os outros estão fazendo. Porque se a tendência for sempre se juntar à manada, porque aí você está fadado ao retorno médio, E tende a ser um pouco abaixo do retorno médio, porque quando você cai nessa história de prova social, a média pega o pessoal que investiu lá atrás também, que poderia até estar certo. Então, você ser simplesmente um seguidor de tendências tende a ser um jeito ruim de investir. Você acaba caindo no contrário do que a gente gostaria de fazer, que é comprar na alta, que é quando você olha e está tudo subindo tal, um monte de gente falando que o futuro é brilhante, você vai lá e compra, que era o cenário do ano passado, que estava todo mundo super animado tal, e pagaram preços excessivos, e vender na baixa, que, na minha visão, aqui é esse ano. Está todo mundo falando de problema macro, está tendo um monte de resgate de fundo de ações, e as pessoas acabam ficando com medo e pulando fora justamente no momento em que é propício. Você sempre tem um pouco de andar na contramão, para conseguir comprar barato alguma coisa de valor, é só quando as pessoas acham que aquilo não vale nada. Você sempre está nessas situações de desconforto psicológico, vai. Talvez o jeito melhor de desenvolver pensamento independente é ter a ciência que algumas decisões, que são as conclusões da sua análise fria e calculista, elas são psicologicamente incômodas. Você faz a coisa ali com convicção depois de ver 3 vezes que a análise que você fez está correta, mas ainda assim vai um pouco contra seu instinto, às vezes. Isso depende muito da pessoa. Tem gente que dá mais peso ou menos peso que os outros estão fazendo. Então, eu vou finalizar a live de hoje. Queria agradecer novamente a participação de todos vocês. E lembrando de novo que no mês que vem divulgaremos uma nova carta na primeira segunda-feira do mês e faremos uma live como essa na quarta-feira logo em seguida.
Então, conto com a presença de vocês na próxima também. Muito obrigado, boa noite.